Olá, seja bem-vindo ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha do livro Orgulho e Preconceito da autora Jane Austen. Bom, existe uma única foto da Jane Austen. A Jane Austen viveu de 1775 a 1817, essa é a única imagem dela. Se não estiver focando, um jeitinho de colocar em algum lugar aí. Orgulho e Preconceito é o primeiro livro da Jane Austen que eu leio, então eu não conheço muito sobre a autora ainda. O pouco que eu pude ver é que ela é uma autora britânica, nasceu em 1775, se eu não me engano, e ela viveu até os 41 anos, morreu solteira. E ela começou a escrever, eu acho que o primeiro romance dela foi aos 17. E a Jane Austen vivia numa época em que, assim, casamento, o papel da mulher na sociedade, tudo isso eram questões muito diferentes do que nós temos hoje em dia. E isso é bem retratado nos livros dela, pelo que eu pude pesquisar. Logo em Orgulho e Preconceito, foi o único que eu li, eu pude ter uma noção muito grande disso, que são questões que me espantam bastante. Eu acho que qualquer um que leia hoje e vê o papel que a mulher representava naquela época, e aí a gente fica se questionando assim, meu Deus do céu, como é que isso era possível, né? Mas é brilhante a forma como ela trouxe todas essas informações, tudo que estava acontecendo no cotidiano daquela época, ela trouxe isso para a literatura e a gente tem acesso agora, e tá aí a importância da literatura, né? E aí a gente acaba tendo uma noção bem importante, assim, bem verídica, assim, de como eram as coisas naquela época. E eu achei bem assustadoras. Assustadoras em que sentido? No sentido de que, assim, sério que era assim. Eu vi até um questionamento, assisti um vídeo de uma outra booktuber que estava questionando isso. As pessoas falam que esses livros são muito românticos e tudo mais. E aí eu fiquei realmente... Tenho essa noção, eu já achava que esses livros de romance de época são, assim, muita água com açúcar, tudo sempre dá certo, o príncipe encantado perfeito, a mocinha perfeita. E aí quando eu fui ler esse livro aqui, eu vi que eles tinham a protagonista era uma protagonista muito forte, isso me chamou muita atenção, né? A Elizabeth Bennet, é uma protagonista muito forte, eu fiquei completamente apaixonada nela. E uma coisa que essa booktuber disse, porque eu não me lembro o nome agora porque eu sou péssimo com nomes, e ela comentou sobre isso assim, gente, será que naquela época realmente esse romantismo existia, que a gente imagina, né? Porque a gente fica pensando, o romantismo acabou e naquela época era maravilhoso. E ela faz uma reflexão de que realmente naquela época era horrível, né? E a literatura tinha esse papel de válvula de escape, onde a própria Jane Austen, por exemplo, ela poderia escrever sobre coisas que ela gostaria que acontecesse, né? A família, essa história se passa com a família Bennet, que são 5 filhas mulheres, nenhum filho homem. Então o Sr. Bennet e a Sra. Bennet, eles precisam casar as filhas assim urgentemente, eles correm atrás disso. E aí vem as provas, né, de como que era essa questão no passado, a questão do casamento, do romantismo, porque as mulheres não tinham essa... Na verdade ninguém, nem as mulheres nem os homens tinham esse poder de eu vou casar com a pessoa que eu gosto, porque eu amo e tudo mais, e vai ser lindo. Na verdade os casamentos eram completamente arranjados por causa de herança e coisas do tipo. E o que mais me chamou a atenção é que as mulheres não podiam herdar a fortuna da sua família. Então isso foi uma coisa que eu não sabia que isso era assim naquela época. Fiquei assim, meu Deus, sério. Então o casamento era muito importante por causa disso. A família Bennet quer muito casar essas filhas. A mãe é completamente desesperada para poder casar as filhas, porque se elas não tiverem um marido, elas não vão herdar a fortuna da família. Então, assim, nem fortuna, porque é uma família um pouco mais simples, eles não são ricos. E aí, tipo, a casa que mora, se nenhuma das filhas casarem, vai ficar para outro parente homem mais distante, não para as filhas. Nunca fica. Por quê? Porque não tem nenhum filho homem ali para poder herdar e seguir com aquele legado da família. Isso é muito doido. Então, quando elas casam, o marido passa a ser... Eu até anotei isso. Tá aqui na minha colinha. O marido passa a ser um herdeiro varão, eles chamam disso, que é justamente a partir do momento que ele entra para a família casando com aquela moça, eles passam a herdar todos os bens da família. E aí é muito doido, porque realmente como é que as pessoas casavam por amor, isso não acontecia tanto quanto a gente encontra na literatura. Parece mais mesmo, esses romances eram uma forma de trazer um pouco de conforto, né, através da literatura para as pessoas que viviam naquela realidade. Bom, nós temos a protagonista Elizabeth Bennet e a irmã dela é a Jane Bennet.
E a Jane, logo no início, parece um vizinho novo, e ele é super rico, ele é maravilhoso, papapá, ele é perfeito. E a Jane é a filha perfeitinha, e aí ela é a mais velha, então a mãe dela, a senhora Bennet, já fica doida para juntar ela com esse vizinho que é rico e já quer casar a filha. Só que várias circunstâncias acontecem ali naquele relacionamento da Jane com o Sr. Bingley. Sr. Bingley, acho que é assim que pronuncia. Então, o Sr. Bingley, ele é perfeitinho, papapá, bonitinho, e a Jane também. E aí eles se apaixonam profundamente, mas a gente não sabe se isso é o suficiente para que esse casamento realmente aconteça. Existem pessoas interessadas em casar com ele, interessadas que o casamento dele aconteça de uma outra forma com outra pretendente, porque a senhora Bennet, a senhorita Bennet, que é a Jane, ela é inferior em questões financeiras, né? Então assim, não é interessante, o casamento é sempre arranjado. Então assim, a família influencia muito e os romances vão desenrolando. Outro personagem que destaca ali é o amigo do Sr. Bingley, que é o Mr. Darcy, o Sr. Darcy, né? O Sr. Darcy chega e ele é todo antipático, ninguém gosta dele, mas ele é podre de rico. Então assim, tem gente que fica de olho na fortuna dele, ele já tá prometido pra casar com não sei quem, e fica aquela confusão toda. E aí desenrola um atrito muito grande entre ele e a Elizabeth, porque ele se acha demais, ele é completamente assim, arrogante, e ele é fechado, estranho. Então quando ele chega com todas essas características na primeira impressão, a Elizabeth toma ranço dele. Muitas pessoas tomam ranço dele, mas a Elizabeth chama atenção porque ela é uma protagonista que é uma mulher bem à frente de seu tempo, porque ela é uma mulher que fala o que pensa, ela decide que pra ela não era importante casar, ela achava que se as irmãs queriam se matar pra casar, que bom pra elas, porque ela não tinha esse desespero por casar. Se ela casasse por amor, ela casaria. Agora, se fosse apenas pra manter os bens e tudo mais, isso não era algo que preocupava ela. Então, assim, ela tinha essa mente bem rebelde pra época e era uma protagonista, ela é uma protagonista muito afiada, então ela logo cativa a gente. Logo que você começa a ler, Elizabeth se torna, assim, uma personagem que você vai amar a personalidade dela, ela é incrível. A construção dos personagens é muito boa, a Jane Austen constrói eles muito bem. O livro pode parecer um pouco maçante, porque a história não acontece basicamente quase nada, eu acho. No meu ponto de vista, não acontece quase nada. Você vai lendo, e assim, os personagens não andam dali. É muito diálogo, é muito assim, você conhecer um pouquinho de cada um, como que é a personalidade deles, mas a história em si ela é bem monótona. Então o que mais me fascinou nessa leitura foram os personagens, principalmente a Elizabeth e o Mr. Darcy. O Sr. Darcy é um personagem que, assim, apesar desse primeiro impacto, você vai conhecer, vai descobrir que esse personagem é bem mais complexo do que parece. Ele me cativou bastante. E assim, esse desenvolvimento a gente descobrir como que as coisas são na época, como que esses personagens são, toda essa construção é muito bonita e você se sente enriquecido lendo essa história. Eu me senti assim e eu acho que vale super a pena. Além do desenvolvimento protagonista ali, que a gente tem uma rixa muito grande do Darcy com a Elizabeth, que não se bicam de jeito nenhum, e aí a gente já tem a suspeita de um romance, e aí a gente tem um romance que já desde o início a gente já tem do Mr. Bingley com a Jane, então assim a gente não sabe como isso vai desenrolar. Outras irmãs da Elizabeth também têm suas histórias paralelas, acontecem algumas coisinhas assim, então a gente conhece outros personagens, tem muitos personagens ali com histórias paralelas, elas são todas histórias mais calmas, mas são todas gostosas de acompanhar. Então assim, no mais eu acho que é uma escrita que pode soar um pouco maçante, porque ela é lenta, mas ela é muito gostosa e prazerosa demais de experimentar. Então assim, fica uma excelente recomendação aí na minha opinião. É um livro que eu amei ler, eu li ele aos pouquinhos, não é um livro que eu devorei, eu não devorei ele em 2, 3 dias ou menos. Na verdade eu demorei um bom tempo, porque eu li um pouquinho, cansava, mas depois eu sentia falta, voltava para ler mais um pouquinho. Então eu acho uma leitura bem gostosa para se ler aos poucos. Bom, Orgulho e Preconceito da Jane Austen é um livro super recomendado, é um clássico, e eu tenho um medo de clássicos porque as pessoas costumam enaltecer muito certos livros, certas obras, e aí quando você chega lá você fala tipo assim, ah, era isso, né? Jane Austen com Orgulho e Preconceito me surpreendeu positivamente, porque eu já fui assim, será que esse clássico é isso tudo mesmo? E eu achei maravilhoso. Eu entendo porque que ele é considerado um clássico, a importância desse romance, ela foi bem percussora no que ela criou, no estilo de escrita, na temática do livro. Então assim, eu achei que foi brilhante e já quero ler outras coisas da Jane Austen também.
Essa foi a resenha do livro Orgulho e Preconceito da autora Jane Austen. Se você gostou, dê um like, por favor, comente a sua opinião, me indique livros aí da Jane Austen, porque eu só li esse e eu já quero começar a ler outras coisas dela, mas não sei pra onde seguir. Ouvi dizer que Emma é um excelente livro também, é uma protagonista muito boa. Eu acho que Elizabeth é uma protagonista tão forte, tão marcante, que assim, vou ficar impactado com ela por mais um tempinho. E se você gostou do conteúdo do canal, se inscreva, indique aos amigos. E se você quiser apoiar o meu trabalho é um trabalho de uma artista independente e eu conto com a ajuda de apoiadores. Eu vou deixar um link aí abaixo do meu Apoia-se, onde você pode apoiar com 5, 10 ou 15 reais mensais para a criação desse canal, criação desse conteúdo. E lá existem recompensas e no link você vai poder acessar quais são essas informações. Eu faço sorteio mensal de livros para os apoiadores, nós temos um grupo secreto no Facebook com conteúdo exclusivo e a gente está criando ali um grupo bem bacana para poder compartilhar tudo isso que é criado aqui. Muito obrigado por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!